Diz o artigo 5º da Constituição, inciso 9, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Estamos começando mais um episódio do podcast O Fato É. O fim da picada. Eles querem o quê? Eles querem o quê? Não posso falar mais nada nesse país? Claro que pode, presidente. Eu sou Rafael Carvalheira. E eu sou Leonardo Spinelli e vamos tratar de liberdade de expressão no Brasil, um direito reinstituído pela Constituição de 1988. Autoridades, cidadãos, artistas, escritores, cientistas, comunicadores, todos têm o direito prévio de dizer o que quiserem. Então a linguagem, como forma de expressão, essa necessidade de expressar, indica que o ser humano é um ser essencialmente, por assim dizer, linguístico. Esse que falou aí, pessoal, é o filósofo Érico Andrade, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Antes de tratarmos objetivamente sobre os usos e abusos da liberdade de expressão no país, conversamos com Érico sobre a necessidade de se expressar como uma condição humana. O ser humano é um ser cuja expressão e cujo uso da linguagem lhe é constituinte. Isso também se aplica a outras espécies. A gente pode ressaltar que a maior parte das espécies, dos animais especialmente, os animais, eles, de modo geral, eles possuem alguma linguagem, eles se comunicam e a linguagem, nesse caso deles também, é essencial. O que caracteriza a linguagem humana no que diz respeito a certa especificidade é o fato que a linguagem humana ela também cumpre uma função, por assim dizer, metalinguística, ou seja, a linguagem, a maneira como a gente se expressa é também uma forma de expressar nossa própria capacidade de expressão. Isto é, a linguagem também nos serve para fazer poesia, fazer filosofia. Então a linguagem é uma forma de a gente falar da própria linguagem. Então o ser humano ele reflete, pensa e traz questões sobre a própria capacidade de expressão. E isso é muito próprio da filosofia. Ou seja, pensar as condições em que a linguagem se dá, pensar as diversas formas que a linguagem ganha na história humana, pensar também como a linguagem se relaciona com os nossos afetos, como a linguagem também sobretudo, a ação, é algo que é próprio da filosofia, também está na literatura, então mostra que a capacidade de expressão humana ela tem um viés prático, como acontece em outras espécies, ou seja, a linguagem serve para que a gente possa se comunicar, para que a gente possa estabelecer metas, estratégias de sobrevivência. A linguagem tem, portanto, a dimensão prática, mas ela, por outro lado, também tem uma dimensão, por assim dizer, poética ou filosófica. Isto é, a linguagem também serve para a gente falar da gente mesmo e falar da própria linguagem. Mas vamos passar agora para as questões mais práticas do dia a dia, né? Temos aí um presidente da República que assume esticar a corda, né, da liberdade de expressão o tempo inteiro e desde a atuação como deputado a partir de 1991, né, que ele vem esticando a corda, vamos dizer assim. No episódio mais recente... Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no preso militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Bolsonaro se dirigia aí ao Felipe Santa Cruz, né, que é o presidente da OAB e filho do pernambucano Fernando Santa Cruz, que foi um desaparecido político na ditadura quando o Felipe tinha apenas 2 anos de idade. É isso daí, sobre o esticar a corda de Bolsonaro e outras autoridades brasileiras, nós conversamos com o cientista político e professor da Universidade Católica de Pernambuco, Juliano Domingues. Vamos tentar decifrar essa estratégia das falas de Bolsonaro gestadas a desafiar diariamente as instituições e a atiçar grande parte da sociedade que ele mesmo deveria tentar pacificar. Quais podem ser, então, os reflexos para o ambiente político e social do país diante do comportamento explosivo de autoridades constituídas, líderes importantes da própria política ou na cultura, nas artes, universidades, etc.? A liberdade de expressão é um princípio fundamental para o funcionamento de democracias. Tanto que costuma ser utilizado como uma espécie de termômetro para mensurar o quão democrático é aquele país. De modo que quanto maior a garantia, a efetividade para a liberdade de expressão, mais democrático tende a ser aquele determinado país. Isso está muito atrelado à cultura política democrática. Então, quanto mais enraizada a cultura política democrática, maior a efetividade, as garantias para a liberdade de expressão. O que a gente observa é que em países pouco democráticos ou países de cultura política autoritária, o que há é um processo de subversão da liberdade de expressão,
utilizada de maneira instrumental para dar vazão ao discurso de ódio. E aí, nesse sentido, a partir dessa subversão do que seria um princípio democrático, a instrumentalização desse princípio, ele é utilizado não para a busca da tolerância, do respeito em relação ao outro, ou da liberdade para expressar ideias, mas muito mais como um subterfúgio, uma ferramenta, um pretexto para se fazer justamente o inverso. Ou seja, se recorre à liberdade de expressão para poder se manifestar a partir de um discurso de ódio, de discriminação em relação a minorias. E as consequências disso costumam ser graves, porque reforçam um processo de polarização, de falta de civilidade política, e quando isso vem de autoridades, sobretudo aquelas que ocupam cargos públicos, isso vem também investido do peso da função daquele indivíduo, o que acaba por legitimar esse processo de desrespeito em relação a minorias ou discriminação em relação a quem pensa de maneira diferente. A polarização termina justificando atos que são abjetos, né? Podemos recordar de Filinto Miller, militar e político brasileiro que, durante a ditadura Vargas, né, destacou-se por sua atuação como chefe da polícia política do governo, fez prisões arbitrárias, como no caso da prisão da alemã Olga Benário, né, que era judia e foi mandada para os nazistas simplesmente porque aqui no Brasil ela era comunista, né? Então a polarização leva esses casos à normalidade e isso não é uma coisa aceitável. Isso também tende a contaminar, digamos assim, ou a encorajar seus seguidores a adotarem a mesma estratégia discursiva ou uma estratégia discursiva semelhante que não busca o consenso, a conciliação, e sim uma estratégia da divisão, do dissenso. No ambiente de redes sociais digitais, isso acaba sendo ainda mais incentivado em função justamente das bolhas que os algoritmos das redes sociais digitais acabam fomentando e colocando em determinados nichos, né, reservando determinados nichos a pessoas que pensam da mesma forma e aí então acabam falando a mesma língua e quando se deparam com grupos que pensam a realidade de uma maneira distinta, aí então há o embate, há justamente a falta de um consenso ou de uma conciliação. Essa forma como ele se coloca, né, nessas polêmicas aí, termina deixando ele mesmo como ele se colocou, né, há pouco tempo, se chamando de rainha da Inglaterra, né, porque termina discutindo assuntos acessórios, ideológicos e deixa a realpolitik aí para os deputados, para a Câmara dos Deputados e para o Congresso discutir, né. Não me parece razoável interpretar o comportamento do presidente como sendo algo intencional, uma cortina de fumaça para que assim as decisões importantes para o país sejam tomadas no parlamento sem que a população perceba isso. Mas que no final das contas acaba também servindo a esse propósito. Ou seja, enquanto se discute aquilo que em tese seriam amenidades, embora os princípios democráticos sejam colocados em jogo, em xeque, através do que a gente imagina como amenidades, né, como se fossem simples declarações, não são simples declarações, são declarações graves, importantes, porque vem do presidente da República, isso acaba distraindo a opinião pública e realmente aí então o parlamento acaba fazendo o seu trabalho, votando temas importantes para o país, sem que isso venha a pautar a agenda pública, a opinião pública como deveria. Então, depois de ouvir a entrevista de Juliano Domingues sobre a autoridade máxima do país, que tal a gente voltar ao mundo dos mortais, onde a gente mora, onde residem nossos vizinhos, nossos parentes, colegas de trabalho? Temos ambientes aqui na sociedade, né, no nosso dia a dia, que são reconhecidamente campos onde imperam o descontrole verbal e onde a fiscalização por parte dos agentes de segurança e da justiça ainda é muito restrita. Ouvinte, você não ouviu errado. Isso aí é uma torcida de futebol entoando um grito homofóbico contra um goleiro rival na hora de um tiro de meta. Xingamentos de todas as ordens, brigas e até ameaças de morte a jogadores fazem parte da chamada cultura da arquibancada no país. São situações que não vai mudar. Não vai mudar porque a gente olha pro lado e vê um pai que manda o filho de 2 anos xingar você no estádio. Então como é que você quer que mude uma situação dessa? É questão de educação, vem de berço. Assim como o Felipe Melo, jogador do Palmeiras, que falou aí agora nesse áudio,
Rafael Thierry, que é o zagueiro do Sport, também vive esse ambiente desde adolescente, um ambiente mais agressivo do meio do futebol. Então a gente pediu para o repórter Antônio Gabriel, um parceirão nosso aí da Rádio Jornal, colaborar com a gente em um bate-papo com o jogador do Rubro Negro sobre o assunto. O Thierry, dentro desse papo de liberdade, de se expressar e tudo mais, dentro de um momento até bem polarizado que a gente está vivendo no país, né? Até que ponto, como é que o jogador você se sente, sendo você às vezes o xingado, um companheiro seu de equipe, qual é a liberdade que o torcedor tem ou não para se expressar da maneira que se expressa nos estádios? Existe um limite? Eu creio que eu fui criado num ambiente onde não existia esse tipo de tratamento, né, podemos dizer assim, como tem no estádio de futebol. Muitas vezes a gente está ali fazendo o nosso melhor, né? Se às vezes não sai do jeito que a gente quer, mas a gente está tentando e buscando fazer o melhor, sem dúvida nenhuma, e ver esse tipo de xingamento é bem complicado, né? Mas a gente sabe que o torcedor paga, o torcedor vai ali, muitas vezes acha que tem esse direito, né? Eu, falando por mim, pela minha família, pela minha educação, jamais iria no estádio de futebol, iria para ver o espetáculo. Claro que envolve paixão, envolve tudo que a gente sabe que o futebol envolve, ainda mais no país. E vejo de uma forma negativa, né, cara? Eu não concordo muito assim com isso de xingamento. Claro que a gente, vivendo no meio do futebol, a gente aprende a lidar com isso, né? Porque acontece, né? A gente sabe que acontece, não tem limite, entendeu? Em campo de futebol, às vezes no aeroporto, às vezes você saindo com sua família para comer e o pessoal não respeita muito, falando especificamente do estádio, né? A gente sabe que o melhor seria não acontecer, mas acontece, a gente tem que lidar, são coisas que acontecem no futebol, mas eu, falando de mim, da minha família particularmente, não concordo, porque eu fui criado num ambiente onde não tinha esse tipo de tratamento. O humor é outro campo fértil para escorregadas, né? Isso para dizer o mínimo. Quem não se lembra do caso da pernambucana Michele Rafaela, a técnica de enfermagem que foi alvo de piadas de cunho sexual por parte do comediante Danilo Gentili, em rede nacional, isso no ano de 2013, né? Ele fazia referência ao fato dela ser a maior doadora de leite materno no Brasil na ocasião. Michele virou alvo de chacota por conta disso em sua cidade, Quipapá, aqui no sertão, e sofreu graves danos psicológicos. Eu fiquei muito mal, tudinho. Por conta desse negócio, num tratamento psicológico, tudinho, eu fiquei tão mal que quando eu fui morar numa casa, eu deixava as panelas no fogo, esquecia, por conta de muito assunto, muita coisa na minha cabeça, eu não aguentei muito. Aí teve um dia que até minha casa pegou até fogo. Eu perdi tudo por conta disso também. Mas isso aí não é o assunto. A superação, graças a Deus, foi isso. Foi o amor da minha família por mim e me apoiaram muito. Eu também tive de deixar as redes sociais, né, de lado, porque eu bloqueei tudo, cancelei tudo, não tinha nada. Eu tinha um Face que eu cancelei por conta das pornografia que eu também mandavam para mim. Os fãs dele, ele me atacava muito. Mas também eu tive muita mensagens positivas, não só foi negativas. Aí foi isso, Rafa. Foi isso que aconteceu. Eu acho que liberdade de expressão tem que ter um limite. Não deve ofender tanto um ser humano como esses humoristas ofendem. E não quer saber como a pessoa vai reagir. No final das contas, ela processou Gentili, ganhou nas 2 primeiras instâncias da Justiça e agora aguarda o julgamento no Superior Tribunal de Justiça. O caso dela envolve ainda o 3º grande universo da selvageria verbal no país, as redes sociais. Em 2016, ao ganhar o processo ainda em primeira instância, Michele virou alvo dos seguidores de Gentili.
relatou inclusive ter sido alvo de propostas de pagamento por sexo na ocasião. É inacreditável. Ela acabou excluindo todos os perfis que mantinha. O marido de Michelle, Ederval Trajano, entregou prints de todos esses comentários agressivos à delegacia de Jaboatão, cidade aqui do Grande Recife, onde fez também um boletim de ocorrência sobre o caso. Hoje, Michelle está grávida de 3 meses e promete voltar a doar quanto leite materno puder, segundo ela mesma, abre aspas, para salvar o máximo de vidas possível. Atualmente existe uma delegacia de crimes cibernéticos, para cuidar também de casos semelhantes ao de Michelle. Foi um avanço no combate aos abusos nas redes sociais, E a advogada Larissa Caú, especialista na área de propriedade intelectual e de novas tecnologias, orienta sobre as providências, que uma pessoa pode tomar ao se sentir vítima na web. Ela lembra também que tem o Marco Civil da Internet e que regulamentou toda essa questão aí. As pessoas que se sentirem prejudicadas nesse caso devem procurar uma assessoria jurídica especializada na área, que vai poder dar uma analisada no conteúdo do discurso que foi divulgado e foi ofensivo, para ver se ele pode ser enquadrado como algum crime, como uma calúnia, uma difamação e etc. Além disso, é preciso entender qual é a legislação que vai ser aplicável. Então, para isso, o meio de divulgação ele é bastante importante. Se foi pela internet, é um tipo de legislação, se não foi, é outro. E para solicitar a indisponibilização do conteúdo. Então, vamos lá. É possível fazer isso por meio de uma notificação e também entrar na justiça pedindo uma decisão liminar para que o conteúdo seja retirado do ar. Depende do caso, mas, de fato, não só a indisponibilização do conteúdo deve ser solicitada, como também a reparação pelos danos causados ao titular que se sentiu prejudicado. Entendemos então, diante de todas essas entrevistas, que o mesmo conjunto de leis brasileiras que protege a liberdade de expressão oferece instrumentos para combater os excessos e, em última instância, eventuais crimes, como lembra o filósofo Érico Andrade, que falou com a gente no comecinho do programa e volta agora para amarrar o podcast do Fato É com a gente. Então a liberdade de expressão ela é central, sem dúvida nenhuma, mas ela se conecta com outras formas de liberdade e ela também insiste numa liberdade coletiva. Consequentemente, se eu faço uso da palavra, faço uso da minha expressão para, de alguma forma, incriminar pessoas, para, de algum modo, caluniar pessoas ou proferir frases que têm um componente de violência, que fazem apologia à violência, é evidente que essa forma de liberdade ela indica que a pessoa está incorrendo num crime que nós poderíamos dizer de responsabilidade, ou seja, ela está, de alguma forma, se responsabilizando por um ato de violência. Então, ainda que ela possa falar, ela vai ter que ser responsabilizada por aquilo que ela diz do ponto de vista legal, jurídico, e também do ponto de vista moral. Isto é, aquilo que as pessoas falam é algo que as torna responsáveis pelo que dizem. E se você fala e faz apologia da violência, da tortura, ou faz frases que dizem respeito a preconceitos das mais variadas ordens, você, de algum modo, está se responsabilizando por uma atitude de violência. Então, evidentemente, que a sua fala não pode ser gratuita, ou seja, ela vai ter que ser discutida nas instâncias legais que tratam de questões ligadas à violência, ao preconceito, ao racismo, à homofobia, transfobia, etc. Então, a liberdade de expressão, ela de modo nenhum pode ser uma espécie de cheque em branco para autorizar as pessoas a falarem o que quiserem e elas não se responsabilizarem por aquilo que dizem. Então, é importante notar que a liberdade de expressão se conecta com outras formas de liberdade que envolvem, consequentemente, um respeito pela dimensão da vida humana, que é essencialmente coletiva. Acredito que a gente não podia fechar de forma melhor esse episódio que com uma fala de Érico, Rafa? Então, galera, muita atenção. Vamos fazer uso responsável da liberdade de expressão, já que muita gente deu até a vida para termos esse direito hoje, E aproveito para me despedir e até semana que vem, Rafa. Valeu, Léo. Reforço, por favor, para todo mundo seguir o Fato É nas principais lojas de podcasts do Brasil varonil. Sugestões, críticas, desabafos, um legal, um simples bom dia, podem enviar agora para o nosso novo e-mail, pois temos agora um e-mail, o fatoe@jc.com.br, sem o acento agudo, galera. Esse episódio teve edição de som do grande Isaac Moura, a trilha sonora é de Felipe Vieira. Abraço a todos, até a semana que vem. Tchau.